Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver aqui sobre sistemas contínuos no espaço de estados, como modelar sistemas agora no domínio do tempo, né, como sistemas matriciais no espaço de estados. Bom, nós vamos ver nessa aula, né, sobre a diferença entre controle clássico e controle moderno, definir o que são sistemas modelados no espaço de estados, né, como fazer essa modelagem, alguns exemplos de modelagem, né? Como converter também do espaço de estados para função de transferência e vice-versa, e também fazer simulação de sistemas, pensando no Excos, no Scilab, no PSIM, né, e em Python também. Bom, o controle clássico é o que a gente tem visto até agora. O controle clássico ele foi desenvolvido na primeira metade do século XX, né? Tem os nomes de Bode, Nyquist, né, Black, são pessoas que desenvolveram ali a parte de controle clássico, né? O controle clássico envolve essa questão de análise em resposta em frequência, no domínio da frequência, transformado de Laplace, funções de transferência, tudo que a gente viu até agora, né, diagramas de blocos, né, com funções de transferência. Isso aqui é controle clássico. O projeto em controle clássico, geralmente feito de forma gráfica, né, em que o nosso controlador ou o compensador ele é projetado através de gráficos, né? Isso era muito utilizado, né, naquela época onde não existia computador, onde as pessoas, os projetistas, engenheiros, eles para projetar os controladores utilizavam ali desenhos, né, em cartas, em papel milimetrado, né, de log, monolog, né, faziam plotagem das funções de transferência de malha aberta, das funções de transferência aqui, nesse tipo de papel, e daí, através de desenhos, conseguiam fazer o projeto desse sistema de controle. Já o controle moderno, que foi desenvolvido a partir da segunda metade do século XX, né, a partir dos anos 50, né, ele envolve a questão da análise do sistema no tempo, de maneira computacional, né. O controle moderno que envolve também a questão de sistema no espaço de estados. Os sistemas geralmente são modelados no controle moderno na forma de espaço de estados, né, onde nós temos uma equação diferencial de estado, aqui uma equação de saída. Nós podemos simular isso daqui e fazer o projeto de forma analítica, inclusive, os projetos dos controladores de forma analítica determinística, não de maneira automatizada também. Bom, o que é um sistema dinâmico aqui modelado no espaço de estados? Vamos considerar um sistema dinâmico genérico, né? O sistema dinâmico ele pode ser modelado através de duas equações. Uma equação de estados, onde nós temos variáveis x, que é um vetor de variáveis, x1, x2 até xn, que define a ordem do sistema. O número de variáveis aqui define a ordem do sistema. Um sistema pode ser do tipo x derivado de x, que é x ponto, quando a gente usa esse ponto em cima, a gente quer dizer que é derivada, né? Então, x ponto igual a uma função do próprio variável de estados x, de uma entrada u e do próprio tempo, né? E eu tenho uma equação de saída que define a saída y como uma função dx, du e dt também, uma outra função. As variáveis de estado do sistema é esse vetor x aqui, é um vetor, inclusive está em forma negrita para indicar que é vetor. Ele determina o menor conjunto de variáveis de estado, né, de um sistema dinâmico, né. Um sistema linear em ordem n, ele vai ter n variáveis de estado. O que é o espaço de estados? O espaço de estados é o espaço vetorial
n-dimensional, de dimensão n, né, cuja coordenada desse espaço é dada pelo vetor de estados x, né? Então, a coordenada nesse espaço de estados aqui, se for de ordem 2, vai ser um plano, se for de ordem 3, será um espaço tridimensional, né? Então, a coordenada nesse espaço vetorial aqui, de espaço de estados, define o estado atual do sistema, ou seja, como o sistema se encontra naquele instante, né? Então, isso aqui é importante. Certo, pessoal? Então, o que são variáveis de estado? Vamos dar um exemplo aqui de um sistema modelado no espaço de estados. No circuito RLC, ele possui duas variáveis de estado. Esse circuito aqui, que tem uma entrada como fonte de corrente, o de T. Temos aqui uma capacitância C, que tem uma determinada tensão Vc. Temos uma indutância L, com corrente L. E na saída nós temos aqui uma resistência R. Né? Vamos considerar aqui que a entrada é essa fonte de corrente e a saída é uma medida que é a tensão do resistor. Por que são duas variáveis de estado? Vamos definir duas variáveis de estado aqui, sendo uma delas a tensão do capacitor e a outra a corrente do indutor. Então, a gente chama de X1 a tensão do capacitor e de X2 a corrente do indutor. Por que são variáveis de estado, essas variáveis aqui? Geralmente, em circuitos elétricos, é comum nós utilizarmos a tensão dos capacitores como variável de estado e corrente do indutor também como variável de estado. Por quê? Porque variáveis de estado é o resultado de uma integral. Elas têm que ter variação lenta. No espaço de estados não pode existir um teletransporte do estado, sabe? Isso não é possível no espaço de estados. Ocorrer uma variação brusca ali de um estado para o outro. Para não ocorrer essa variação instantânea de um estado para outro, né, dos pontos lá no espaço de estados, eles têm que se deslocar dentro do espaço de estados. Para isso acontecer, as variáveis de estado têm que ser resultado de uma integral, né, porque integral ela tem variação lenta, por isso. A tensão do capacitor ela não pode variar instantaneamente, né, ter um degrau instantâneo na tensão do capacitor, a não ser que tenha um pico infinito de corrente, né, assim como a corrente do indutor. Elas são resultados de uma integral. A tensão do capacitor é 1 sobre C vezes a integral da corrente do capacitor, e a corrente do indutor é 1 sobre L vezes a integral aqui da tensão do capacitor. Ou seja, tensão do capacitor e corrente do indutor não são variáveis que variam instantaneamente. Elas são variáveis que variam de maneira contínua por causa dessa integral. O modelo no espaço de estados aqui, ele tem duas partes. Tem uma equação diferencial dos estados e tem uma equação de saída, né? Esse modelo aqui, que está aqui, ele é genérico para sistemas lineares ou para sistemas não lineares. Né? Nesse modelo aqui, ó, equação diferencial de estados, nós temos x ponto de t igual a uma função de x de u e de t. Ou seja, essa daqui é uma equação diferencial, né? Aqui, no caso, essa função diferencial ela pode ser substituída por uma equação integral, né? X de t igual a integral de f de x u e t de dt. Né? Também é possível fazer isso. E tem também a equação de saída do sistema. Nós temos que a saída y também vai depender do estado atual, x, né, o vetor de estados aqui, da entrada u e da saída t. Então, essas duas equações, elas modelam aqui um sistema no espaço de estados genérico. Um sistema no espaço de estados, ele tem essa classificação de estabilidade também, ele pode ser BIBO. O sistema é BIBO quando, para entrada limitada, bounded input, nós temos saída limitada, bounded output.
né? Um sistema estável do tipo Bibo. Então, se nós tivermos qualquer entrada, a saída y vai ser limitada, né? Isso é um sistema estável do tipo Bibo. Mas também, como nós temos essas variáveis internas no sistema, que são as variáveis de estado, né? Nós temos também, pode ser a definição de sistemas BIBs. Para entrada limitada, nós temos o estado limitado, né? Então, é uma definição mais genérica de estabilidade, né, em relação ao sistema Bibo. O sistema Bibo, ele pode não ser BIBs, mas todo sistema BIBs vai ser Bibo também. Como a gente modela no espaço de estados um sistema linear invariante no tempo? Né? Isso é modelado através de equações diferenciais, aqui no caso, lineares. Então, vamos fazer o modelo utilizando equações diferenciais. Se nós tivermos um sistema no espaço de estados, aqui, uma equação de estados, aqui, uma equação diferencial de ordem n, nós temos as variáveis de estado x1, x2 até xn. Como que é modelado? Dessa forma aqui, a gente sempre coloca a derivada, né, do lado esquerdo aqui, e as equações que dependem dessa derivada para o lado direito. Então, sempre nós temos dessa forma, a derivada de uma variável de estado igual a uma combinação linear das outras variáveis de estado aqui, ou seja, A11 vezes x1, mais A12 vezes x2, mais A1n xn, mais uma combinação linear das entradas. Podemos ter múltiplas entradas também, né? Inclusive aqui está no formato matricial, o formato aqui com negrito e sem itálico, né? Isso daqui significa que é um vetor, nessa forma de formatação aqui. Então, a gente escreve o sistema sempre nesse formato, como a derivada de cada variável de estado, dependendo das outras variáveis de estado, né, como uma combinação linear das outras variáveis de estado, mais uma combinação linear das entradas, B1, mais B1M, UM. Nós temos M variáveis de estado e M entradas. Em formato matricial, nós podemos reorganizar dessa maneira aqui, né? Onde a derivada das variáveis de estado vai ser uma matriz desses coeficientes multiplicado as próprias variáveis de estado, mais uma matriz aqui de coeficientes, né, que multiplica as entradas. Então, nós temos aqui, para cada variável de estado, uma combinação linear. Para cada derivada de cada variável de estado, uma combinação linear das próprias variáveis de estado, mais as entradas U. Isso daqui é uma forma de representar um sistema, uma equação diferencial de ordem n. Né? A gente está substituindo uma equação única, diferencial única, por uma equação matricial, né? Onde nós temos somente derivadas de primeira ordem, nesse caso, não derivadas de ordem n. Então, como a gente define nos softwares, né, sistema linear invariante no tempo no espaço de estado, a gente pode fazer isso, né, considerando aqui uma entrada, uma equação diferencial de estado x ponto igual a ax mais bu, e uma equação de saída y igual a cx mais du, onde nós definimos as matrizes, matriz A, matriz B, e da mesma forma, na equação de saída, nós também fazemos de forma matricial, né? A saída y vai ser uma matriz C multiplicada pelos estados, mais uma matriz D multiplicada pela entrada, né? Então, nós temos nomes para essas matrizes aqui. Essa matriz A, né, ela é a matriz de estados, matriz B é a matriz de entrada, né? Matriz C é a matriz de saída, e matriz D é a chamada matriz de transmissão direta, que vai direto de U para Y. Né? Então, nós temos esse formato aqui de representação. Em MATLAB, em Octave, em Python, nós utilizamos esse comando aqui, SS.
entrando com matrizes. Nós temos que definir as matrizes do sistema, que representam o sistema, né, aquela nossa equação diferencial, e entrar como argumento da função SS, entrar com essas matrizes, daí a gente obtém um sistema no espaço de estados. Esse sistema no espaço de estados, nós podemos mostrar ele como ele é em diagrama de blocos, né? Então, aqui está uma representação desse sistema em diagrama de blocos. A primeira coisa que a gente coloca no diagrama de blocos é que as variáveis de estado x, né, esse vetor x é a integral da derivada do próprio estado, né? Então, x ponto, integral de x ponto aqui, né, igual ao próprio x. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Então, o espaço de estados, o sistema espaço de estados, ele tem um integrador aqui, ó. Sempre tem esse integrador, que integra esse x ponto para obter o x, certo? Então, a partir dessa parte interna aqui do integrador, né, integral de x ponto igual a x, nós podemos montar essas equações em diagrama de blocos, né? Essa primeira equação, equação de estados, ela está aqui representada nessa parte aqui. Ó. X ponto igual a, diz aqui a matriz A vezes X, ó, somou aqui, mais B vezes a entrada U. Então, nós temos essa primeira equação nessa parte aqui. Ó. X ponto igual a AX mais BU. Essa equação de estados, que é a primeira equação, que é a equação diferencial de fato. A equação de saída ela é uma combinação linear dx e du, né? Então, y é igual a c vezes o x, mais, aqui, ó, mais d vezes o u. Então, aqui está a equação de saída para a saída y. A gente pode perceber que nesse diagrama de blocos, nossas variáveis aqui elas são vetoriais, né? E essas constantes que multiplicam aqui, na verdade, são matrizes, tá? Então, uma diferença aqui em relação aos diagramas de blocos que nós vimos nas outras aulas, que eram variáveis simples, né? Aqui nós temos variáveis vetoriais nesse diagrama de blocos aqui, o sistema no espaço de estados. Bom, vamos fazer uma modelagem aqui no espaço de estados para vocês verem como se faz uma modelagem no sistema no espaço de estados. Para isso, vamos pegar aquele exemplo, né, vamos utilizar aquele exemplo do circuito elétrico, onde nós temos uma entrada U e uma saída Y aqui. Nós temos duas variáveis de estado, que vamos considerar uma delas como sendo a tensão do capacitor, e a outra como sendo a corrente do indutor. Certo? Essas equações aqui, que vão ter as equações diferenciais do sistema, elas são obtidas através das leis de Kirchhoff. A primeira delas é, aqui, uma equação da corrente do capacitor. Né? A corrente do capacitor, IC, igual a C dVc sobre dt. Né? Essa daqui é uma equação básica de física, né? A corrente do capacitor é C vezes a derivada da tensão do capacitor. E pelas leis de Kirchhoff, aqui dos nós temos que a corrente do capacitor igual a U, né? Essa corrente está entrando no capacitor, menos a corrente do indutor que está saindo aqui do capacitor. Então, IC igual a U menos IL. Certo? Então, essa é a primeira equação que nós vamos obter. A segunda equação é dessa malha aqui. Né? A tensão do indutor, ela é a tensão do capacitor menos a tensão do resistor. Né? Então, a tensão do indutor é L dIL sobre dt. Né? Então, já temos aqui a derivada da corrente do indutor.
tensão do indutor, que é essa parte aqui, igual a tensão do capacitor, VC, menos a tensão do resistor, que é menos R vezes IL. Então, a gente precisa escrever o sistema sempre como a derivada da variável de estado, como sendo uma função, uma combinação linear das próprias variáveis de estado, VC e IL, e da entrada U. Né? Então, nós podemos escrever aqui, ó, dessa primeira equação, nós vamos dividir todas a equação por C, né? Então, vamos obter aqui, ó, dVc sobre dt igual a menos 1 sobre C vezes o IL, mais 1 sobre C vezes U, certo? Dessa primeira equação aqui. Dessa segunda equação, nós temos que dividir ela, toda a equação, por L. E daí nós obtemos o valor aqui, da equação dIL sobre dt igual a menos R sobre L vezes o IL mais VC. Certo? Então, a gente rearranja essas equações aqui em formato matricial, dessa forma aqui. Ó, nós temos que a primeira variável de estado é a tensão do capacitor, a segunda a corrente do indutor. Então, temos esse sistema no espaço de estados. Ó, a primeira equação aqui vai ser a tensão do capacitor, da derivada da tensão do capacitor. Então, dVc sobre dt igual a 0 vezes Vc, menos 1 sobre C vezes o IL, mais 1 sobre C vezes U. Isso da primeira equação, que está nessa primeira linha aqui das matrizes. A segunda linha das matrizes é de acordo com essa segunda equação aqui. Né? Então, dIL sobre dt igual a 1 sobre L Vc, menos R sobre L IL. Né? É isso daqui que nós obtivemos aqui, só escrevemos no formato matricial. Por fim, a equação de saída, nós definimos que a saída Y é a tensão do resistor, que é R vezes o IL. Por que nós temos que escrever R vezes o IL? Porque tem que depender de uma das variáveis de estado aqui, que é o IL. Então, R vezes o IL é a saída Y. Então, fica dessa maneira aqui. Y igual a 0 vezes Vc mais R vezes o IL. Certo? Então, assim, a gente tem um modelo já em variáveis de estado. Vamos agora a um segundo modelo aqui, um sistema mecânico, como exemplo. Nós temos esse sistema aqui, que é um sistema de massa-mola e um amortecedor. Né? Desse sistema aqui, nós podemos obter o somatório das forças. Né? O somatório das forças aqui envolve as leis de Newton, né? Então, obtendo aqui, considerando que onde é que estão as forças somadas, nós temos essas forças aqui. E U, essa força de entrada U, vai ter aqui forças contrárias, né? Uma delas vai ser, as forças contrárias vão depender a massa vezes a aceleração, né? Que é da própria massa aqui, que é a inércia da massa, mais a parcela de resistência aqui do amortecedor, que é B vezes a velocidade, mais uma parcela aqui da lei de Hooke, devido a essa mola, né, com constante K. Então, nós temos esse somatório das forças. A força de entrada U aqui em newtons, pode ser dada em newtons, vai ser aqui a soma dessas outras forças, que é da inércia da massa, né, massa vezes aceleração, mais B vezes a velocidade, que é a força contrária do amortecedor, mais K vezes o deslocamento Y, que é
aqui a força devido à mola, né, a lei de Hooke. Então, nós temos essa equação diferencial aqui, né, que vocês já viram em outras disciplinas do curso também. Por exemplo, a disciplina de vibrações. E vamos definir, a partir dessa equação diferencial de ordem 2, definir duas variáveis de estado. x1 como y, que é a posição, e x2 como sendo a velocidade, que é y ponto. Por que definimos posição e velocidade? Pois ambas são resultado de uma integral, né? A variável de estado ela tem que ser resultado de uma integral. A velocidade é a integral da aceleração, né? E a posição é a integral da velocidade. Então, dessa maneira, nós sabemos, né, que a posição e velocidade elas são resultado de uma integral. Então, pensando nessa forma, nós podemos reescrever essa equação diferencial nesse formato aqui, né? Y dois pontos é a derivada da velocidade. Y dois pontos é a aceleração, né? Então, mx2 pontos, ou seja, m vezes a derivada da velocidade, mais b vezes o x2, que é a própria velocidade, mais k vezes o x1, que é a posição, igual à entrada U. Então, nessa equação diferencial, nós transformamos nessa, e nós podemos isolar aqui a derivada de x2, para encontrar a primeira equação necessária para o nosso sistema de espaço de estados. A primeira equação, na verdade, já é que a integral da posição é a velocidade. Então, isso que a gente está chamando aqui. É a derivada da posição, a derivada da posição, x1 ponto, igual à velocidade x2. E a segunda equação veio disso daqui, isolando x2 pontos. Então, x2 pontos, vamos isolar, vai dar menos k sobre m x1, mais menos b sobre m x2, mais 1 sobre m vezes u. Então, essas duas equações a gente consegue montar o nosso sistema no espaço de estados, dessa forma aqui. Então, x1, x2, esse vetor derivado, igual a 0, 1 aqui, ou seja, x1 ponto igual a x2, né, e x2 pontos igual a menos k sobre m x1, menos b sobre m x2, mais 1 sobre m u. Né? E a equação de saída, vamos considerar que o y aqui vai ser a própria posição. Né? Então, y igual a 1 vezes o x1. Então, dessa maneira, nós conseguimos aqui modelar o sistema no espaço de estados. Certo, pessoal? Então, é isso daí.